Adrenalina, mais adrenalina. E quando o prazer fabricado já não tem mais o mesmo efeito? Aumentar a dose e morrer? Ou parar? Nós conhecemos a sua dor. Oferecemos ajuda emocional, gratuita e imediata, com atendimento 24 horas. Touch Peace Global Mission. Comece agora a sua jornada pela paz. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E faremos a leitura a partir do verso 19 até o verso 34. Atos 16, 19 a 34. Está escrito: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Hoje eu não vou pregar um sermão expositivo. Hoje eu vou tratar de um assunto, de um tema. Minha mensagem, portanto, será temática. E eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Você pode olhar de novo o verso 28 comigo? Com a Bíblia aberta, peço que você repita em voz alta comigo esse versículo. Vamos juntos? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal. Até aqui. Bom, todos vocês sabem que o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, que é uma das maiores tragédias sociais do mundo. Vocês bem sabem também que há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Talvez vocês saibam que de cada 10 suicídios, apenas um
é mencionado como tal no atestado de óbito, escondendo, de certa forma, esta crua e dolorosa realidade da sociedade. A política de tratamento do assunto esconde os fatos com medo de que o conhecimento dos fatos induza as pessoas ao suicídio. Mas esta é uma postura avestruvesca. Isto é colocar a cabeça debaixo da areia, ignorando o problema, imaginando que o problema não é real. Suicídio hoje alcança todas as faixas etárias, todos os estratos sociais, todos os credos religiosos. Há alguns anos, quando se falava em suicídio, pensava-se na terceira idade, pois hoje, entre adolescentes e jovens, o suicídio é a segunda maior causa de morte, só perdendo para os acidentes. É claro que tem muitas causas. Suicídio é multicausal. É complexo. É sensível. Talvez, e com certeza, não é talvez, é com certeza, a depressão é a principal causa. Mas tem outras causas. Término de namoro, término de noivado, término de casamento, uma doença incurável, um problema financeiro insolúvel, uma dor moral de um escândalo, radicalismo religioso, o vazio existencial, consumo de drogas, desregramento sexual, o vazio da alma, a falta de significado na vida. Além dessas causas, existem mitos. E um deles é que quem fala em suicídio não comete suicídio, isso é mito. Porque 80% das pessoas que se mataram deram sinais de que iriam fazê-lo, e quando uma pessoa diz que vai se matar, ela não quer se matar, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. Precisamos ter ouvidos atentos para perceber isso. Outro mito é que uma pessoa que intenta tirar a sua vida, não adianta ajudá-la porque ela vai acabar consumando isso. Isso é mito também. Porque muitas pessoas que até tentaram tirar sua vida, receberam ajuda e ajuda eficaz e foram recuperadas e restauradas. Portanto, hoje, eu gostaria de pensar com vocês, tem uma saída? Tem uma luz no fim do túnel? Tem um escape? E eu penso que esta palavra de Paulo ao carcereiro de Filipos traz para nós um tema oportuno nesta ocasião. Não te faças nenhum mal. Então, eu quero pensar com vocês hoje sobre 10 razões ou 10 coisas que você precisa fazer para você não fazer mal a você mesmo. Não te faças nenhum mal. Primeiro, você não pode e não deve fazer nenhum mal a você porque você foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Sua origem emana das mãos do Criador. Você é a obra-prima de Deus. Você tem na sua vida as digitais do Criador. De todas as criaturas divinas, você é a última delas, a mais excelente delas. Porque Deus deu a você a capacidade de relacionar-se com Ele, de amá-lo, de fruir a comunhão com Ele, de viver para a glória dEle, de amá-lo e servi-lo. Na verdade, Deus formou você de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Você é um espetáculo do poder de Deus. Você é um troféu da graça de Deus. Porque Deus pôs o seu coração em você e amou você mesmo antes que o mundo fosse criado. Então você não pode fazer mal a você por essa razão. Segundo lugar, não te faças nenhum mal, porque você pertence a Deus e não a você mesmo.
É um terrível engano a gente pensar que nós pertencemos a nós mesmos, que nós podemos dar cabo da nossa vida a hora que quisermos, porque ninguém manda em nós a não ser a nós mesmos, porque nós somos propriedade de nós mesmos. Equívoco. Você não é de você mesmo. Você é de Deus, por duas razões. Primeiro, porque Deus criou você. Segundo, e eu estou falando para um povo remido pelo sangue do Cordeiro, você é de Deus também porque você foi comprado por Deus por alto preço, o preço do sangue do seu filho. Então Deus tem duplo direito sobre a sua vida. Você foi criado por Deus e você foi remido por Deus. Você pertence a Deus por direito de criação e você pertence a Deus por direito de redenção. Não te faças nenhum mal. Em terceiro lugar, porque você não é uma ilha, você é um ser social. Ô, irmãos, via de regra, quando você escuta os relatos, os testemunhos, eu não sei quantos aqui acompanharam pessoas que flertaram com suicídio e acabaram consumando o suicídio. Naquele momento, daquela angústia, daquela dor, daquele tormento, via de regra a pessoa pensa assim: se eu sair de cena, vai ser um alívio. Ninguém se importa. Ninguém vai perceber. A minha vida não tem sentido mesmo. E eu quero dizer, não só as que estão aqui hoje, mas aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir daqui a um tempo, que nenhum de nós é uma ilha. Que nós somos um ser gregário, nós somos um ser social, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a uma comunidade, e quando alguém pensa que a vida dele não importa, equivoca-se. Vocês bem sabem que, muito recentemente nos Estados Unidos, um crime bárbaro aconteceu, onde um senhor negro morreu debaixo dos joelhos de um soldado. E faz-se uma grande campanha nos Estados Unidos, uma rebelião social, diríamos. E a frase mais conhecida era: a vida dos negros importa. Talvez nós pudéssemos melhorar essa frase. A vida do ser humano importa. Não importa se pobre, não importa se rico, não importa se doutor, não importa se analfabeto, não importa se religioso, não importa se não religioso, não importa se branco, não importa se amarelo, não importa se pardo, não importa se negro, a vida humana importa. Importa para Deus, deveria importar para nós. Aqueles que flertam com a morte e acabam consumando-a pelo suicídio, talvez, se por um momento pensassem na dor que vão abrir na alma da sua família, jamais teriam feito isso. Talvez uma ferida dificilmente poderá ser cicatrizada. Não te faças nenhum mal. Mas, em quarto lugar, não te faças nenhum mal, porque atentar contra a sua própria vida é uma ação antinatural. Está escrito em Efésios 5:29 assim: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Você todo dia se levanta, toma um banho, veste uma roupa limpa, toma uma refeição, vai para o seu trabalho e toma as medidas preventivas de cuidado, volta para sua casa, toma um banho, se alimenta e dorme. Com toda esta ação você está dizendo: eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha vida. Isso é natural. Não estou dizendo que o crente tenha medo de morrer, não se trata disso. Se trata de que o crente e todo o ser humano precisa amar a vida, porque a vida é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus.
Enquanto tivermos fôlego nos nossos pulmões, enquanto o nosso cérebro estiver com as suas ondas funcionando, enquanto o nosso coração estiver batendo, nós temos que ter apego à vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. Cuidar da vida é o natural. Descuidar da vida não é normal. Portanto, a ação que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida é absolutamente antinatural, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Não te faças nenhum mal. Quinto lugar. Porque atentar contra si mesmo, fazer mal a si mesmo, e o mal mais radical, que é tirar a vida, é a quebra expressa do 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás. Suicídio é assassinato. É assassinato de si mesmo. É uma desobediência flagrante. Há uma ordem expressa da lei de Deus. Se eu não tenho o direito de tirar a vida do próximo, muito menos eu tenho o direito de tirar a minha própria vida. É um crime. É uma desobediência flagrante a um mandamento de Deus. Por isso, Paulo diz ao carcereiro que está no momento de angústia e desespero: não te faças nenhum mal. Nenhum mal. 6º lugar. Porque atentar contra si mesmo é um ato de usurpação à competência exclusiva de Deus. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, versos 6 a 8, algo sublime, no cântico de Ana. Olha o que ela diz no seu cântico, no capítulo 2, versos 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar-se entre príncipes. Em outras palavras, irmãos, só Deus tem poder para dar a vida. Só Deus tem autoridade de tirar a vida. Isso é competência exclusiva de Deus. Quando eu atento contra a vida do meu próximo, quando eu atento contra a minha própria vida, eu estou usurpando um direito exclusivo de Deus. Eu estou me assentando no trono de Deus e assumindo a postura de Deus, porque esta é uma competência exclusiva de Deus. É uma usurpação de autoridade. É uma arrogância. É uma petulância. É naquele momento eu entender que Deus perdeu o seu poder e eu assumo o poder que só pertence a Ele, ao ceifar minha própria vida. Por isso é pertinente a ordem: não te faças nenhum mal. Mas em 7º lugar, porque a morte, prestem bem atenção nisso, a morte não põe fim à dor que induz ao suicídio. Isso é um engano. Por que uma pessoa ceifa a sua vida? Naquele momento, naquela situação, essa pessoa é levada a pensar o seguinte: não tem saída para mim. A dor é tão grande, o sofrimento é tão intenso, a crise é tão avassaladora, que eu não suporto mais essa dor. Então, quando ela ceifa a sua vida, passa pela mente dela, naquele momento, que ao tirar a vida, ela está acabando com aquela dor que a atormenta. Mas isso é um engano, porque a morte não põe fim à existência humana. A vida humana prossegue além do túmulo.
Nós não cremos que a morte é o fim. Nós não cremos que a sepultura é o nosso último endereço. Nós não cremos que o sofrimento acaba no momento em que o homem fecha os olhos para esta vida, porque se ele está sem Cristo, ali começa o seu tormento eterno. Quantas pessoas ceifam a sua vida porque pensam que vão estar colocando um ponto final na sua dor, quando na verdade podem estar começando ali uma dor que não tem mais consolo nem esperança de livramento. Não te faças nenhum mal. Em 8º lugar, porque fazer mal a si mesmo, via de regra, é baseado em falsas suposições. Agora eu peço que você olhe o texto que nós lemos, porque agora, nesses 3 últimos pontos que eu quero tratar, tem a ver com a história desse carcereiro. Confira comigo lá em Atos 16. Vocês conhecem a história. Paulo estava em Filipos, juntamente com Silas. Ele já tinha ido a uma reunião de oração, onde a Lídia, Deus abriu o coração da Lídia para ela crer. Ela era uma empresária asiática. Paulo acabara de libertar uma moça possessa de um espírito de adivinhação, uma escrava do diabo, e isso desfaz toda a esperança dos seus senhores de lucro, e então eles acusam Paulo e Silas, a multidão se alvoroça, vieram os pretores, mandaram arrancar a roupa deles e açoitá-los com varas, dando-lhes muitos açoites. Depois levam Paulo e Silas, apresentam-nos ao carcereiro, responsável por aquela prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse em segurança máxima aqueles 2 homens. E eles são levados para a prisão interior, para um local sem luz, sem ar fresco, insalubre. Seus pés são amarrados no tronco. Eram cavidades na pedra que eram cavados, onde os pés eram jogados ali. Qualquer movimento provocava muita dor. E diz a Escritura que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, com as costas ensanguentadas, começam a cantar louvores e a orar ao Senhor, e todos os presos os escutavam, quando de repente vem um terremoto, um grande terremoto. Abala as estruturas da prisão, as portas se abrem, as algemas se rompem, e o carcereiro, ao acordar e ver a cena, supondo que todos tivessem fugido, sendo ele o responsável por aqueles presos, entendendo ele que se eles tivessem saído sob negligência dele, ele pagaria com a sua própria vida, tomando a sua espada, ia se suicidar. Então, olhe comigo o versículo, por gentileza, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Meus amados irmãos, aqui está um grande problema da pessoa que chega a flertar com a morte para cometer suicídio. Via de regra, ela está baseada em suposições falsas. Não tem saída para mim, é fim de linha para mim, não tem mais uma janela de escape, não tem mais uma luz no fim do túnel, não tem mais resposta para a minha vida, agora eu estou acabado mesmo, agora eu estou arruinado mesmo, agora não tem mais nenhum horizonte, nenhum futuro para mim, então não me resta mais nada a fazer, a não ser tirar a minha vida. Falsas suposições. Não te faças nenhum mal. 9º lugar. Não te faças nenhum mal, porque com Deus sempre há uma saída. Se a pessoa está depressiva,
ela pode ser tratada, ela pode ser curada. Se a pessoa está enfrentando um problema financeiro radical, Deus pode fazê-la prosperar. Se a pessoa está doente, a medicina já lavrou uma sentença, não tem cura, Deus pode fazer um milagre. Se a pessoa cometeu um pecado grave, gravíssimo, um escândalo, Deus pode perdoá-la. Deus pode restaurá-la. Deus pode soerguê-la. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O sol vai voltar a brilhar. Com o dia vem uma solução, vem uma resposta, vem uma saída. Então, a nossa causa pode estar perdida, literalmente perdida, mas se Deus entrar com a sua providência, um cenário novo começa a surgir. Há esperança, com Deus sempre tem esperança. Mas finalmente, em 10º lugar, porque Deus é poderoso para transformar o maior mal no maior bem. Pensa comigo na história do carcereiro agora. Como é que ele estava antes? Quem era ele antes? Primeiro, tratando os prisioneiros, Paulo e Silas, com crueldade. Segundo, nenhuma esperança. Estava para cometer suicídio, enfiando a sua própria espada no seu ventre. Terceiro, ele estava em trevas. Quarto, ele está tremendo, abalado pela situação. É um homem emocionalmente abalado, descompensado, completamente arruinado psicologicamente. É uma cena que precede a morte mesmo. Mas o que aconteceu depois? Primeiro, cheio de compaixão, ele lava os vergões daqueles que talvez ele contribuiu para que fossem açoitados. Segundo, ele tem comunhão, pondo a mesa para aqueles que saíram da prisão. Terceiro, demonstrar uma grande alegria com toda a família, porque perguntou: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E agora a casa dele está reunida, e Paulo e Silas pregam o evangelho para a casa dele, para a família dele, para ele, para sua mulher, para os seus filhos, e todos eles creram, e todos eles foram batizados, e diz a Bíblia que houve grande alegria naquela casa. De repente a cena muda. Não tem mais desejo de morrer, não tem mais véspera de suicídio, não tem mais ruína total. Agora é o cenário da vida, é o cenário da comunhão, é o cenário da alegria, é o cenário da salvação, é o cenário da celebração. Então, eu quero dizer a você que hoje está aí nos assistindo, eu não sei como é que você está, onde você está, como você está, mas hoje, talvez você que achou que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que você está num beco sem saída, num quarto escuro sem janela, no fim do túnel, no fundo do poço, com Deus tem esperança. Se hoje você está vivendo a noite mais escura da sua alma, amanhã pode chegar o dia mais radiante da sua história, com Jesus tem esperança, tem esperança. Então a ordem é: não te faças nenhum mal. Que Deus nos ajude.